Olá, boa tarde. Terça-feira, 19 de março. O NT Sul começa agora, ao vivo, na hora do almoço, com as principais notícias do dia. Feirão do Serasa. Consumidor com pagamentos em atraso pode negociar dívida diretamente com empresa credora. Suposto roubo de materiais de construção da Prefeitura de Cachoeira gera polêmica na Câmara. Imagens mostram o servidor levando areia e outros materiais com maquinário público. Homem encontrado baleado e com queimaduras pelo corpo no interior de Cachoeira do Sul. Comissão parlamentar de inquérito é nomeada para analisar suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Noeli Castelo. E em nossa entrevista do dia, a gente fala sobre relações familiares, como a psicologia analisa as composições atuais e quais os conflitos mais frequentes. Há famílias com madrastas, padrastos, filhos que não são consanguíneos, né? Filhos adotivos. Então, a gente chama de famílias tentaculares. Estes e outros destaques a partir de agora com a sua participação. Faça o NT Sul com a gente. Envie a sua opinião, a sua notícia. O WhatsApp é o 51997697129. E o facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul está no ar. O suposto roubo de materiais de construção do estoque da Prefeitura de Cachoeira do Sul, carregados com maquinário do município, foi o principal tema de discussão ontem na Câmara de Vereadores. A denúncia foi recebida pelo vereador do PSDB, Itamar Luz. O vereador Itamar Luz, do PSDB, compartilhou na tribuna a denúncia que recebeu de que um funcionário da Prefeitura estaria levando para casa materiais de construção carregados com maquinário da Prefeitura. A denúncia, acompanhada de vídeos, originou a abertura de uma sindicância por parte do Executivo. E no vídeo mostra claramente uma reta da Prefeitura, um funcionário chegando com galões, 2 galões, uma caçamba da Prefeitura despejando areião na frente da casa do cidadão. E a primeira coisa que eu fiz foi levar a autoridade máxima, que é o senhor prefeito municipal, e o secretário de obras, que é o vice-prefeito também, Kleber Cardoso. E pasmem, eles mesmos disseram que isso já vem acontecendo há tempos dentro da Prefeitura, pessoal. Só que nunca descobriram, nunca foi filmado. E parece a informação que eu recebi agora, senhor presidente. Deixa eu concluir, eu quero que o senhor fale depois. Parece que já conseguiram uma nota para o Areião. É por isso, colega Igor, que eu vou levar até o Ministério Público esses vídeos e eu quero que o Ministério Público faça a sua parte investigativa. O vereador quer o amparo e investigação também por parte do Ministério Público. Nós não estamos conseguindo marcar, né, agendar uma visita com o Ministério Público, porque o responsável, né, por fatos como este, está viajando a Santa Cruz. Então, nós estamos aguardando, desde sexta-feira, nós estamos tentando contato, acho que foi quinta que aconteceu o caso, né? Na sexta, desde a sexta, eu estou tentando contato com o Ministério Público, aí meu assessor, o Márcio também, e não estamos conseguindo contato com o Ministério Público, né? O contato está sendo feito, só não estamos conseguindo mesmo falar com o responsável, e é isso que eu quero. E estou recebendo mais denúncias também, e quero deixar todas com a poder aí do Ministério Público, que ele também tem a obrigação de investigar atos como esse, que segundo o senhor vice-prefeito, isso já acontece, tem várias sindicâncias abertas dentro da própria prefeitura e que nunca foram aí reveladas, né? Inclusive, nós temos aí no passado, logo no início do governo Guinatti, nós tivemos o roubo de uma retro. Né? E nunca foi descoberto quem foi que roubou essa retro dentro do pátio da Secretaria de Obras. Então, agora que temos provas de um fato que aconteceu, né, e que certamente tem outras pessoas envolvidas, agora nós vamos a fundo. Né? Porque, segundo que eu fiquei sabendo agora, que já estavam providenciando uma nota fiscal para o areião que chegou na casa desse cidadão. Então, é complicado, né, Helena? Infelizmente, a gente fica triste, porque se taparem o sol com a peneira, aí a coisa vai ficar feia para a Prefeitura. O vereador Pedro Jarrão, líder do governo na Câmara, parabenizou o colega Itamar pela denúncia, mas lamentou o aperto da legislação que não permite à Prefeitura ajudar os funcionários. Dou razão ao Valdossi. Tem que ver uma lei que a Estás possa ajudar o funcionário. Porque o funcionário está sempre chegando na chefia e pedindo alguma coisa. Nós hoje não podemos.
Esse funcionário, eu conheço ele, é uma pessoa idônea. Espero que a corda não rebente, só na parte mais fraca, que seja averiguado quem mandou fazer isso aí, porque é um funcionário que precisa do trabalho. E vamos ver o que é que pode ser feito. Mas, por outro lado, sei que o Executivo quer que seja feita as denúncias. É um caso que realmente precisa ser investigado, afinal é recurso público, né? Se tem aí areia, enfim, ou outros insumos necessários para uma obra, para algum tipo de construção, é justamente em favor da comunidade, né? Para aquele serviço que a prefeitura precisa pagar, são recursos adquiridos, né? Produtos adquiridos com recursos de impostos, frutos de impostos. Portanto, não pode jamais, em hipótese alguma, ser utilizado para fins pessoais, né? E um caso que realmente a gente vai continuar acompanhando. 12h08, hora de Brasília. 12h08 agora, a gente destaca participações que já estão chegando aqui. Você de casa pode mandar o seu recadinho, a sua opinião sobre os conteúdos que estão no ar, pode mandar uma foto de algo que está acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade também, para você que está longe, fora aqui de Cachoeira do Sul. E claro, a gente põe no ar também. O número está aí na tela, o código de área é o 51, número 997697129. Salve no seu telefone para você interagir com a reportagem do NT Sul, tanto ao vivo, aqui ao meio-dia, quanto também ao longo do dia, para você interagir com a nossa reportagem. E você também pode mandar o seu recadinho pelo Face, facebook.com/TV Cachoeira. É uma rede social que a gente utiliza bastante, você também pode interagir. Por aqui, a Deise, ela já mandou cedinho aqui mensagem dizendo que assiste todos os dias. Muito obrigado, viu, Deise? Tudo de bom para você, um ótimo dia. O Cláudio Lopes está aqui no centro de Cachoeira do Sul também, a gente agradece pela participação. O Fernando Saraiva é de Fortaleza, no Ceará. Ontem ele já mandou um recadinho aqui, a gente não colocou no ar, mas está dado o recado. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu, Fernando? Tudo de bom para você, para a família. Ele citou aqui vários amigos, né? Então a gente aproveita aqui e manda o recadinho. É o Givanildo Alcântara de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E ele está também sempre acompanhando a programação da TV. Grande abraço aí para todos. Ele manda ainda, deixa eu ver aqui, é o Fernando Saraiva, do bairro Planalto, Ayrton Senna, em Fortaleza, no Ceará. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais recadinhos na tela da TV. Começou ontem o Feirão da Serasa para pessoas que precisam limpar o nome. O Feirão Limpa Nome permite que o consumidor que tem pagamentos em atraso negocie a sua dívida diretamente com a empresa credora, desde que, claro, né, a empresa esteja participando do evento. Com dinheiro curto, nada preocupa mais do que aquela dívida que ficou para trás. Por isso, é sempre bom quando dá para renegociar. É o que muita gente está fazendo no Feirão Serasa Limpa Nome. Eu vim aqui para ver os empréstimos que não tenho saído, não tenho recebido dinheiro nenhum. Vira e mexe, vira tudo em despesa. Então eu tinha que resolver isso aí. É horrível, horrível, tu não faz ideia, eu não consigo nem dormir. Quero pagar, não quero ter dívida. O número de consumidores inadimplentes no país chegou a 61.200.000, 1.100.000 a mais do que em janeiro do ano passado. Aqui em Porto Alegre, os dados mostram que 32% da população está endividada. A economia ela começa a dar um sinal de melhora, mas os índices de emprego no país eles não estão efetivamente melhorando na mesma velocidade, na velocidade que o país precisa. Então, o Feirão Limpa Nome, neste momento, ele acaba ajudando muito as pessoas, né, a começar o ano com uma negociação diferenciada, quitando sua dívida, né, colocando seu nome em dia, porque no começo do ano a gente acaba tendo muitas dívidas novas, né, IPVA, IPTU, matrícula de escola e assim por diante. Em todo o país, é possível participar do feirão pela internet até o dia 31 de março. Em Porto Alegre, o ponto físico fica na Galeria Chaves. Lá, o mutirão acontece até o dia 23, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. É só trazer um documento com foto e o número do CPF para fazer uma consulta e, quem sabe, já sair com o nome limpo. Imagina que a pessoa tenha uma ou duas ou mais dívidas pendentes, ele entra, faz a negociação muito rápida, num único lugar, imprime o boleto e consegue fazer a quitação dessa dívida sem precisar ir em diversos outros lugares. A promessa é de condições de pagamento mais flexíveis e descontos de até 90%.
Mas a dona Albina, por exemplo, conseguiu 97% de desconto para quitar uma dívida que ela nem lembrava mais. De 3 mil eu consegui 2 de 145 cada uma. Agora eu vou quitar. Era só isso que estava me dando dor de cabeça, que eu não sabia o que era. O vereador Luiz Paixão apresentou na sessão da Câmara de segunda-feira projeto que fixa critérios para reajuste do IPTU. A sustentação é que, quando houver reajuste, seja com base no IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então nós queremos deixar aqui que o prefeito utilize o que aplica a súmula 160 do STJ, que diz que tem que se usar o índice aplicado ao IPCA, que regula o metro quadrado do IPTU, né? Só para te ter uma ideia, no ano de 2018 foi aplicado o IPCA de 4,46% e a prefeitura aplicou um reajuste de 10,79%, mais que o dobro. Isso impacta direto no bolso do cidadão, né? O prefeito ele tem a chance e tem a prerrogativa de vetar o projeto, mas o projeto não vai ter inconstitucionalidade a ponto de ser vetado. Mas se o prefeito optar por vetar, muito provavelmente, uma vez que o projeto tenha sido aprovado, depois nós derrubaremos o veto. A Associação dos Deficientes Visuais e Cegos de Cachoeira do Sul teve voz na tribuna popular da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Falta de atenção do poder público foi a principal reclamação. O Executivo simplesmente ignora as reuniões do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiências. A afirmação foi feita aos vereadores pelo representante da Associação dos Deficientes Visuais e Cegos de Cachoeira do Sul, Cláudio Teixeira. A secretária de governo, Neck Decker, que estava na assistência, acompanhou o pronunciamento. Há mais de um ano já a gente não tem o comparecimento de nenhum dos representantes, nem do trânsito, nem da Secretaria de Obras, e isso acaba impossibilitando o trabalho de dentro do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, para a gente estar articulando e elaborando, solucionando, buscando a solução dos problemas de acessibilidade e de inclusão no município. Cláudio também destacou que, mesmo sem a assistência do poder público, é realizado um trabalho rotineiro de diálogo com pessoas que possam colaborar com questões de mobilidade urbana. Sempre quando eu me esbarro com placas, panfletários e qualquer barreira, né, eu venho tentar conversar, ter um diálogo com a empresa, com o comércio, para que se ponha um pouquinho no lugar da pessoa com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, que também interferem, né, idosos e cadeirantes, enfim, para que tenham uma consciência de que aquilo ali pode não ser um incômodo para quem enxerga, mas para quem não enxerga e tem a mobilidade reduzida é incômodo. E agora é hora da previsão do tempo. O sol apareceu nesta terça-feira, mas as temperaturas seguem amenas. Vamos ver agora a previsão para os próximos dias em Cachoeira do Sul e para todo o território gaúcho. Terça-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Pode chover durante a tarde. A umidade relativa do ar fica entre 57% e 92%, mínima de 20, máxima de 28 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens durante manhã e tarde. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 16, máxima de 22 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 11 e 21 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, mas alguns pontos podem ter maior nebulosidade durante parte do dia. A circulação de uma área de baixa pressão pode trazer chuva isolada em diferentes localidades. A situação é acentuada durante a tarde, quando a atmosfera estará mais aquecida com o favorecimento de movimentos ascendentes do ar que formam nuvens mais carregadas. A temperatura estará agradável, mas aquece mais, com máximas próximas dos 30 graus em algumas localidades. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 28.
Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. E a gente fala agora sobre oportunidade de negócio. O Senac de Cachoeira do Sul promove um evento gratuito hoje à noite para quem quer se profissionalizar em algum segmento da área da beleza. Lena Caetano. Amigos do NTSU, estou passando neste momento para convidar você para um evento super especial, logo mais às 18h30, aqui no Senac de Cachoeira do Sul. E o NTSU destaca esse evento porque é um evento gratuito, que é muito importante para a sua formação, para a sua qualificação profissional. A Martiela está conosco, vai dar mais detalhes e fazer aquele convite especial. Martiela, contigo. Isso mesmo. Então hoje, a partir das 18 horas, no Senac, acontece a primeira Feira da Beleza. A gente espera todos vocês para participarem deste evento, que é muito importante para quem já trabalha na área da beleza ou quem tem interesse em entrar nessa área de atuação. Vão ser workshops, palestras, enfim, oficinas relacionadas a cabeleireiro, maquiador, design de sobrancelhas, depilação, todas as vertentes, todas as profissões da área da beleza que o Senac oferta, com profissionais renomados, capacitados, docentes aqui da escola, prontos para trocar essa experiência e esse conhecimento com quem vier. 1 quilo de alimento para participar, só chegar hoje à noite no Senac, a gente está esperando por vocês. Oportunidade ímpar, imperdível para você que se preocupa com a sua qualificação, com a sua vida profissional ou quem sabe a partir de então começar a investir numa nova profissão. E agora a história de um crime não muito bem explicado. Ontem de manhã, Fernando Silva Nunes, de 40 anos, foi encontrado na estrada de Capão Grande, próximo a Granol, interior de Cachoeira do Sul, com queimaduras pelo corpo, além de estar baleado na mão esquerda e também no braço direito. A Polícia Civil investiga o caso. João Paulo, boa tarde. Uma ótima tarde a você, Daniel, aos telespectadores que almoçam diariamente assistindo o NTSU, assistindo a TV Novo Tempo. A gente fala diretamente da primeira Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Sul e eu vou conversar com o delegado titular, Ricardo Milesi, para saber mais informações sobre esse caso. O que chegou de informações para vocês até agora, doutor? O que nós recebemos foi o relato fornecido pela própria vítima, pelo Fernando, de que ele teria sido alvejado por disparos de arma de fogo num acampamento na região do Porto, aqui em Cachoeira do Sul. E a gente aguarda agora, com a saída da vítima do bloco cirúrgico, para realizar a oitiva pessoalmente, para esclarecer algumas situações que estão relacionadas a esse caso. Esse envolvido, no caso, o Fernando, ele tem antecedentes criminais? O que a polícia conseguiu levantar de informações até o momento? Sim, a vítima possui antecedentes criminais e por crimes contra o patrimônio, entre outros delitos, e também já teve passagens pelo sistema prisional. Então, agora a melhor solução a ser dada para o caso, para a gente conseguir dar continuidade às investigações, é conversar com a vítima e ver o que ela pode nos esclarecer em relação a esses tiros que ela sofreu. Preliminarmente, a polícia trata a questão como tentativa de homicídio? Sem dúvidas. Havendo disparos de arma de fogo, a gente considera, no mínimo, que houve a intenção de matar. Com o decorrer das investigações, nós vamos ter maiores detalhes e aí sim elucidar por completo esse caso. Pode haver o envolvimento do Fernando numa tentativa de algum tipo de crime e a vítima ter revidado, um caso atingindo ele, baleando a vítima? Também é uma hipótese que a gente não descarta de plano. Nós vamos averiguar junto da vítima, junto do Fernando, as informações que ele pode nos passar e aí sim a gente vai ter novos desdobramentos para esse caso. A vítima encontra-se internada no HCB ainda, sob cuidados médicos. A polícia já tem uma data para ouvir, até para que ele possa dar a versão dele? Sim. O Fernando, ele teve a saída do bloco cirúrgico ontem no final da tarde, ele não pôde ser ouvido então, porque ele permanecia sob cuidados mais intensivos por parte da equipe médica e então agora no quarto ele já está disponível para nos passar os detalhes para poder conversar com a polícia. Então ainda hoje nós estaremos lá para conversar com ele. Então tá certo, a gente agradece delegado Ricardo Milesi, titular da primeira Delegacia de Polícia Civil aqui de Cachoeira do Sul e segue acompanhando esse caso, trazendo a vocês sempre com exclusividade, sempre em primeira mão, as informações com relação também à polícia aqui de Cachoeira do Sul. Eu falo diretamente da primeira Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul,
para o NT Sul. Muito obrigado, João Paulo. Agora 12h22, hora de Brasília, hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul. Já mandou seu recadinho? Não mandou ainda? Então anota aí para você ter na palma da sua mão a possibilidade de interagir com a equipe da TV Novo Tempo. Já está aí na sua tela, facebook.com/TV Cachoeira. Esse é a nossa página no Face para você interagir. Também todas as notícias são postadas por lá, as notícias que vão para o nosso site vão para o Facebook. E claro, você pode interagir com a gente também, já está aí na tela, o nosso WhatsApp, código de área é o 51, número 997697129, para você mandar o seu recadinho, uma foto de algo que está acontecendo aí, ou meramente a sua participação, opinião que você queira compartilhar com a gente aqui ao vivo no NT Sul. Vamos aqui para o Facebook, está com a gente o Aldomiro Siqueira, ele está no lar Dona Isabel, em Cachoeira do Sul, diz que sempre acompanham o NT Sul. Bom almoço, grande abraço aos amigos que estão acompanhando o NT Sul no lar Dona Isabel. O Oséias Pereira dos Santos também está com a gente aqui, desejando a todos uma ótima tarde. A Mari Born, mandando um abraço a mim aqui, que hoje estou apresentando o NT Sul, e também a toda a equipe do nosso telejornal. Obrigado, viu, Mari? Tudo de bom para você. Lucimara Ataíde também com a gente, a Fátima Camargo, Larissa Ortiz, Newton Fortes, Rosane Silva. Muito obrigado a todos aí pelo carinho. A seguir, comissão parlamentar de inquérito é nomeada para analisar suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Noeli Castelo. Frente Parlamentar para a Duplicação da BR-290 é lançada na Assembleia Legislativa Gaúcha. O governo do estado, porém, dá maior atenção à duplicação da BR-116. E em nossa entrevista do dia, a gente fala sobre relações familiares, como a psicologia analisa as composições atuais e quais os conflitos mais frequentes. Há famílias com madrastas, padrastos, filhos que não são consanguíneos, né? Filhos adotivos. Então, a gente chama de famílias tentaculares. Fique com a gente, o NT Sul volta já. Meio-dia e 28, o NT Sul já está de volta ao vivo. A gente fala agora sobre Câmara de Vereadores. O vereador Noeli Castelo, do PSB, pode ter o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar em duas situações que serão investigadas por uma CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída ontem. O vereador Noeli Castelo será alvo de uma comissão parlamentar de inquérito nomeada segunda-feira à tarde. O grupo terá por missão investigar uso de diárias para a anunciada e não comprovada audiência do parlamentar e do então assessor dele, Alessandro Ferroni, no Detran em Porto Alegre. E a denúncia do parlamentar de que colegas teriam feito farra com 54 diárias. A CPI será conduzida pelos vereadores Luiz Paixão, do PP, Pedro Silvino, do PTB, Gilmar Dutra, do PRB. O MDB não quis participar. Essa comissão terá o prazo de 30 dias para fazer a investigação, prorrogáveis por mais 30, caso for necessário. Ela terá poder de ampla investigação, podendo solicitar documentos, provas, testemunhas, e também será dado ao investigado vereador Noeli Castelo o contraditório e ampla defesa. A defesa dele pode ser feita pessoalmente por ele ou também por advogado constituído ou alguém que ele queira indicar como seu assessor para essa defesa. Então, a partir de amanhã, a comissão já vai estar se reunindo para eleger o presidente, o relator e o revisor, para que comece o trabalho imediatamente, porque é uma cobrança da sociedade, nós temos interesse também que esse assunto seja resolvido logo. Vai ser apresentado um relatório pela comissão, esse relatório vai ser colocado em votação no plenário, né? E o plenário vai decidir, então, qual será o caminho a ser tomado, a decisão a ser tomada, porque cabe ao plenário a decisão. Essa decisão poderá ser, inclusive, cassação de mandato? Na verdade, a investigação é por quebra do decoro parlamentar por dois fatos. Primeiro, o vereador Castelo ter dito e afirmado que teria uma reunião com o Detran, o diretor do Detran, alguém responsável, e não teve. E uma segunda investigação, o segundo fato, seria por ter divulgado na mídia assuntos inverídicos. A vida dos demais vereadores, de 11 vereadores, né, sobre 54 diárias, teriam também irregulares e foi provado que não estavam. Então, são dois fatos que poderão levar, assim, aí, comprovado que houve má-fé ou dolo, assim, a quebra do decoro parlamentar, que daí sim a pena máxima seria a cassação do mandato. Tentamos, mas o vereador Castelo não quis gravar. Ele apenas disse que ainda não sabe o que fazer e que não decidiu se vai contratar advogado para falar por ele ou se ele mesmo vai se defender durante a CPI. A Polícia Civil de Candelária cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência dos pais de MISC de 24 anos na tarde de segunda-feira.
A busca ocorreu a partir de um registro de ocorrência policial que indicava a associação de uma publicação na rede social Facebook ao fato ocorrido no município de Suzano, onde 2 indivíduos armados invadiram uma escola e mataram 10 pessoas. O jovem de Candelária utiliza em foto de perfil uma máscara igual à utilizada pelos assassinos da escola de Osasco e que é inspirada no game de tiro Free Fire, onde soldados têm permissão para atirar em qualquer pessoa. Um amigo do jovem perguntou se ele estaria jogando o game. Ele disse que sim e que estaria pensando em visitar a escola Guia Lopes um dia desses. Em cumprimento do mandado, policiais apreenderam a máscara que o jovem utilizava, um computador, um celular, livros e uma mídia com a versão do jogo Free Fire para computador. O material será posteriormente analisado. O jovem disse que a postagem foi apenas uma brincadeira de mau gosto e, posteriormente, excluiu o post das redes sociais. A Assembleia Legislativa instalou ontem a Frente Parlamentar pela duplicação da BR-290, presidida pelo deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT. A iniciativa tem o objetivo de fiscalizar o andamento das obras e mobilizar a comunidade e também representantes para garantir os recursos necessários para a duplicação da rodovia federal, isso no trecho entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. O lançamento reuniu lideranças das regiões Carbonífera, Fronteira Oeste, Centro, Sul e Campanha. Iniciada no final de 2014, a duplicação de 115 quilômetros de extensão, divididos em 4 lotes, depende de recursos federais e não tem prazo determinado para terminar. Até agora, apenas 10% das obras estão concluídas. Orçada em 738 milhões de reais, a duplicação da BR-290 teve apenas 75 milhões liberados. E a gente continua falando sobre rodovias. Há uma força-tarefa para a conclusão das obras de duplicação da BR-116. Quem comprou esta briga foi o governador gaúcho Eduardo Leite. União de forças para priorizar em Brasília o fim das obras de duplicação da principal ligação rodoviária com o sul do estado. O movimento Juntos pela BR-116 recebeu o apoio do governador Eduardo Leite em audiência na capital. São prefeitos, vereadores, deputados federais e estaduais e lideranças de 23 municípios que se uniram em 2016 e vêm pressionando pela conclusão do trecho entre Guaíba e Pelotas. Nossa luta regional é para que seja concluída até final de 2020. Por isso viemos pedir o apoio do governador para que seja uma liderança, para que o Brasil compreenda que não se trata de uma pauta regional, mas de uma pauta estratégica para o estado do Rio Grande do Sul. De uma obra como a Ponte do Guaíba, que é de necessidade, né, é uma obra extremamente importante também e que em 2 anos ela fluiu, em 2 anos ela aconteceu, teve ela como prioridade. Então a gente quer que nesse momento a prioridade seja a duplicação da BR-116, porque não é só economicamente o nosso apelo, mas por vidas. Só no ano passado foram 167 acidentes e 18 mortos, no percurso de 230 quilômetros, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Dos 9 lotes da obra, 2 estão completamente parados. A lista era maior até fevereiro, quando 2 lotes foram assumidos pelo Exército. Boa parte depende de uma única camada de asfalto para a finalização. Desde 2012, com promessa de ficar pronto em 2014 e até hoje nós temos 65% da obra pronta e não temos 1 quilômetro liberado. O DENIT nos prometeu, assim, numa reunião que tivemos no início desse mês, de que se o problema do asfalto for resolvido e o orçamento que temos mantido, teremos aproximadamente 120 quilômetros liberados. O governo do estado anunciou estudos de viabilidade para hidrovias e para concessão de aeroportos regionais na Zona Sul. Principal canal de escoamento da produção rodoviária até o Porto do Rio Grande, a BR-116 será levada a Brasília como agenda de desenvolvimento para todo o estado. E em cima da promessa do governo federal, que as obras inacabadas são as prioritárias, esse era o nosso objetivo, o governador entendeu, mais do que isso, se colocou totalmente à disposição, já acionou o presidente Bolsonaro. É uma luta grande, porque o governo federal, enfrentando crises, tem que fazer escolhas de investimentos. E para que eles possam compreender a importância de priorizar
a obra da 116, é que nós vamos nos mobilizar sim para garantir audiência com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro dos Transportes, para compreenderem que tem uma região muito mobilizada, que essa obra é das mais importantes para o Rio Grande do Sul. 12h35, hora de Brasília. A gente aproveita para destacar mais participações aqui através do nosso WhatsApp, código de área 51, número 997697129. Destaco aqui a mensagem do Marcelo Silva, centro de Cachoeira do Sul, mandou uma foto aqui para a gente, dizendo que está um lindo dia em Cachoeira do Sul e ao fundo a ponte do Fandango. A gente vai tentar mostrar aqui rapidamente, a foto está um pouquinho pequena aqui, mas vamos tentar rapidamente mostrar a foto que o Marcelo nos enviou. Aí está, portanto, um dos enquadramentos da nossa querida cidade de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, viu, Marcelo? Vamos verificar aqui mais mensagens que vão chegando no nosso WhatsApp. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente a mensagem da Raquel Pastoriza. Ela reclama aqui de uma situação de muito barro. Boa tarde, a Rua da Creche, onde estão assentadas as pessoas na Vila Nova, está um barro só, sem falar que ainda não foram colocados a iluminação, ou não tem iluminação à noite, só de lanterna para andar. Um horror, estão abandonados totalmente. A Patrícia Pastoriza, vou mostrar aqui a foto rapidamente de como está a situação de barro aí nesta localidade em Cachoeira do Sul. Muito barro, né? Quando chove, vira realmente este horror. Fica a dica aí para a nossa Prefeitura de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, viu, Patrícia? Mais uma mensagem aqui rapidamente. A telespectadora mandou aqui o recadinho, deixa eu ver se eu encontro o nome. Mandou inclusive aqui uma foto. Eu não encontrei, acho que é Itiane, isso mesmo, é Itiane Machado, é do Capão da Cruz. Muito obrigado, viu, Itiane? Mandou aqui, inclusive, a foto do Telejornal no Ar, vamos mostrar aqui também. Obrigado a Itiane pela mensagem e pela imagem enviada para a gente. Bom, você de casa pode continuar participando, pode mandar o seu recadinho, a gente tem muitas mensagens aqui, vamos destacando ao longo do programa. Você pode enviar uma informação, uma sugestão de reportagem, a sua opinião e, claro, a gente põe no ar. 12h37, a possibilidade da privatização de estatais pelo governo gaúcho ser usada como moeda de troca para adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal está sendo contestada pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Na sessão de ontem, foi apresentado o requerimento de envio ao governador Eduardo Leite de uma moção de repúdio. Segundo o vereador Carlos Alberto Moraes, o requerimento foi a plenário com o ok de 11 colegas que já haviam assinado a moção de repúdio ao governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, pela intenção de privatizar empresas estatais. O vereador Jorginho Fialho, do PRB, disse não em respeito à aliança do seu partido com o governo. O vereador está editando uma norma, uma legislação e colocou uma lei para a Assembleia analisar, dando carta branca para privatizar todas as estatais. Ou seja, nós queremos que seja revista essa lei. Aquelas que estão se automantendo e dando lucro, nós somos contra. Claro, tem algumas empresas que realmente necessitam e que não são serviços essenciais. A água, do nosso ponto de vista, é um serviço essencial. Por exemplo, a CRM é uma empresa que explora atividade carbonífera e minérios, até pode ser privatizada do nosso ponto de vista, desde que justificado. Mas a água, a energia, principalmente a saúde, a educação, a segurança são serviços públicos essenciais na sua essência. Nesse ponto é que nós somos contra, né? O parlamentar diz não se conformar com a possibilidade de privatização de estatais que não são deficitárias e que prestam serviços essenciais à população, como, por exemplo, a Corsan. Se nós compararmos a água, principalmente a Corsan, ela tem um superávit, ou seja, o que ela fatura é positivo, é um saldo positivo que colabora na despesa do Estado. Se nós fizermos uma comparação do que a empresa deixará de faturar com o serviço prestado e com os impostos, será em torno de 20% a 30% do faturamento atual. E uma empresa enxuta, que está dando resultado, está engrenada, está produzindo. E nesse ponto a gente é contra não só a privatização da Corsan, mas de todas as estatais, do quais estão se automantendo com o faturamento. Nesse ponto é que nós, vereadores, somos contra, porque tirar do povo um serviço público essencial e entregar na iniciativa privada fica complicado, né? Durante os debates, os vereadores Igor Noronha e Marcelo Figueiró, do MDB, também votaram contra a moção. O principal argumento é que faltou na proposta especificidade de quais estatais não devem ser privatizadas. Ficou acordado a retirada do requerimento para adequações do texto e reapresentação na próxima sessão.
E o projeto de emenda à Constituição, enviado pelo governo gaúcho para a Assembleia, é o único projeto protocolado até o momento pelo Executivo. O governo quer retirar a exigência de plebiscito antes da privatização de patrimônio público. Atualmente, o projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, onde deve receber parecer do relator da matéria, deputado Edson Brum, do MDB. O governo estima colocar o texto para votação de primeiro turno em plenário até o mês que vem. E agora a gente fala de uma prática comum na Marcelo Gama, na curva do Comercial em Cachoeira do Sul. São retornos irregulares feitos por motoristas. Conversões à esquerda. Só que com o asfaltamento da rua que sai justamente neste ponto, a tendência é que esta prática se intensifique ainda mais. E, obviamente, o risco de acidentes vai aumentar também. O vereador Igor Noronha pede que a prefeitura providencie uma rotatória no local. Movimentação da rua Augusto William até o acesso ao clube comercial, uma nova perspectiva de via se abre para os condutores. Com isso, a já movimentada Avenida Marcelo Gama receberá veículos provenientes de uma rua sem sinalização especial ou estrutura que induz o motorista à atitude mais segura. O risco de acidentes vai aumentar. Com esse pensamento, o vereador Igor Noronha está propondo ao Executivo estudo de implantação de uma rotatória no trecho em frente à sede campestre do clube comercial. Tem os tachões ali, também colocados os tachões ali, mas qualquer ida àquela localidade, a gente ficar alguns minutos lá observando o movimento de carro, a gente vai ver que os tachões são transpostos a todo instante. Então precisa uma resposta do poder público para harmonizar o trânsito naquela localidade ali, para harmonizar quem acessa o clube, quem vai fazer uso da Augusto William agora asfaltada e quem vai precisar se deslocar até o FSM em função da inauguração do seu campus ali na Ferreira. Moradores de Três Tombos, Bosque, interior de Cachoeira do Sul, estão desde outubro de 2018 pedindo à prefeitura o conserto de uma ponte que fica na estrada principal. Segundo os moradores, nem resposta tiveram da Secretaria de Interior. No mês de outubro de 2018, a reportagem do NT Sul esteve na localidade ouvindo os moradores, que na época não tinham apenas problemas com a ponte, mas com as condições da estrada também. A moradora Juliana Lidick afirma que a estrada é o principal acesso do bairro e que por ali diariamente passam carros, caminhões, além do transporte escolar que usa a estrada em ao menos 6 vezes por dia. Juliana afirmou que já fez vários pedidos ao secretário de Interior, Paulão Trevisan, mas que nunca foi atendida. Tá com problema. Eu peço para o prefeito para vir arrumar a ponte, porque meu filho tem que fazer 1 hora de volta o ônibus para chegar na escola. Com meu filho com problema, até a Kombi já tirarem, ele tem que ir de ônibus e tem que arrumar a ponte, que daí dá 15 minutos até o colégio. Já naquela época, Juliana fez um apelo à prefeitura para resolver o problema. Arrumem a ponte, né? Porque o pessoal está desacreditado, acha que ano que vem só, metade do ano que vem para arrumar essa ponte. De acordo com a moradora, as madeiras que calçam a ponte estão podres e já não mais suporta o peso dos veículos que por ali passam. Por conta disso, desde o final de setembro de 2018, o ônibus escolar não passa mais pela ponte, sendo necessário fazer um desvio de 11 quilômetros para levar e buscar os alunos na escola. Juliana conta que os moradores, mesmo sabendo do risco, usam a travessia, mas sempre com medo de que algo possa acontecer a qualquer momento. A preocupação da moradora é que o período de chuva está por vir e, se algo não for feito, a força das águas pode piorar a situação. Nossa reportagem entrou em contato com o secretário de Interior, Paulão Trevisan, para saber como resolver a questão. Ele garantiu que na tarde desta terça-feira estará visitando o local e buscando uma solução para o caso. Trevisan afirma que para resolver o problema necessita que a sanga que corta o trecho esteja com pouco volume d'água, o que não acontecia pela produção de arroz em propriedades na localidade. O secretário garante que com a safra chegando ao fim, ele finalmente conseguirá resolver o problema. E
E a gente destaca mais participações que vão chegando aqui através do nosso WhatsApp, destacando sempre, né? Nós acreditamos como filosofia de trabalho no jornalismo colaborativo, ou seja, você de casa pode nos informar, você de casa pode trazer a sua demanda, a demanda do seu bairro, e nós vamos construir colaborativamente um jornalismo, as informações que realmente sejam úteis para a nossa comunidade. Então, tem um recadinho para mandar? Mande aí. Nosso WhatsApp está na tela para você mandar o seu recado, seja durante o ao vivo aqui do NT Sul ou também ao longo do dia para interagir com a nossa reportagem. Mensagem que acabou de chegar aqui, o telespectador pediu para não ser identificado. Ele diz aqui: ontem roubaram a porta do Campo da Bica. Portas novas, recém foram colocadas. A gente lastima, né? Lamenta esse tipo de informação, uma vez que é algo aí que serve a toda a comunidade e termina passando por situações de depredação. Vamos lá também, quem passa por aqui, vamos ver mais manifestações. Assistindo o NT Sul, gostaria de mandar um abraço para Itaiara e para Milene, todos... amamos vocês. Itamarantã, muito obrigado, viu, Itamarantã? Tudo de bom para você. Grande abraço. Vamos mostrar aqui a foto da família, rapidamente. Aí está. Maravilha. Muito obrigado pelo carinho e também pelo envio da mensagem. Vamos ver aqui quem mais. Boa tarde, que bom saber que temos opção maravilhosa como esta, falando aqui do NT Sul. Parabéns por este abençoado jornal. Carlos Neves, Belém do Pará. Legal, grande abraço para os amigos aí do nosso norte do Brasil. E o telespectador, inclusive, mandou aqui uma foto. Muita chuva lá em Belém do Pará. Vamos mostrar aqui rapidamente. O céu encoberto, né? Muitas nuvens, algo bastante comum no norte do Brasil, na época de verão especialmente, né? Muita umidade e, obviamente, muita chuva. Muito bem, nós vamos adiante. Ainda mais uma participação aqui. Bom dia, achei ontem uma carteira com documento de Everson Valério da Silva Gonçalves, perto das 5 esquinas. Portanto, aí se alguém souber, né, conhecer, pode mandar aí um recadinho para a gente e podemos enviar, não é, este documento que foi perdido. 12h47. O ser humano e o mundo em que vivemos está em constante transformação. Com as relações familiares, não é diferente. Em nossa entrevista do dia, vamos saber de que maneira a psicologia vê essas mudanças e que olhar está sendo lançado para os conflitos que surgem nos núcleos familiares e também nas relações interpessoais. Nós vamos falar a partir de agora um pouquinho sobre relações familiares, sobre conflitos, sobre mediações, enfim, com a psicóloga Camila Koustuski. É isso, Camila? É isso. É um segundo nome meio difícil, meio complicado, mas enfim. Camila, tu és formada em psicologia, especialista em direito de família, né? Isso. Mediação de conflitos, mestre e doutoranda em psicologia da saúde. Então, quer dizer, essas são apenas alguns dos teus títulos, né? Tu atua bastante nessa área. E aí eu te pergunto, hoje as relações familiares, de que maneira elas se apresentam? Muito diferente do que eram antes? Bom, então, as relações familiares hoje, elas estão baseadas muito na pluralidade das famílias, né? As configurações, de um modo inicial, elas eram pensadas no modelo de pai, mãe e filhos, e hoje vem se modificando muito. Então, nós vemos famílias com madrastas, padrastos, filhos que não são consanguíneos, né? Filhos adotivos. Então, a gente chama de famílias tentaculares, né? Porque elas têm vários tentáculos, né? Que caracterizam, digamos, na atualidade, que é bem diferente dos modelos que a gente pode ter visto em outros momentos, né? E qual a interferência disso? O que isso representa em termos de relações? As relações ficaram mais fáceis ou mais difíceis? Eu acho que não é nem por mais fácil e mais difícil, né? Mas se precisa pensar a família nessa pluralidade, né? Eu não posso querer trazer elementos que era de uma família tradicional, né? Para poder pensar a família na atualidade. Né? Então, o objetivo é poder pensar assim, que é diferente, se é melhor, se é pior, se é mais fácil, difícil, não sabemos, mas a gente vai acompanhando conforme as mudanças, né, socioculturais, enfim, da sociedade, né? Então, nos exige um pouco que tanto profissionais da psicologia, do direito, serviço social, se adaptem a essa nova forma de ver as famílias, que a gente até chama no plural, né, famílias e não família, porque restringiria só um único modelo, né? Então. E que tipos de conflitos são mais comuns nessas famílias tentaculares? Olha, o que chega, né, o que eu tenho de contato geralmente é mais questões por separação, né, que aí os pais não sabem como exercer
a parentalidade, que seria o quê? A maternidade e a paternidade, né, nos dias de hoje, diante dessas separações, né, porque daí tem que decidir guarda de filhos, questão de alimentos, e isso pode refletir, inclusive, nas questões emocionais, né, dos filhos e também do ex-casal, que precisa se adaptar, ou também ter outra família além daquela, porque daí casa novamente, tem outros filhos. Então eu acho que essa flexibilidade, né, que se precisa ter para conseguir conciliar esse novo modelo de família é bastante difícil, né, atualmente. Acho que é o que mais gera conflitos. Tu trabalha com mediação, né? E aí como agir nessa situação? Bom, então a mediação assim é uma ferramenta, né, que é importante colocar que não é privativa do psicólogo, né? Ela pode ser desempenhada por outros profissionais, desde que eles tenham curso superior e uma capacitação, né, para fazer. Então, assim, ela é indicada para questões familiares porque envolve continuidade das relações. O que seria isso? São pessoas que após um conflito, vão precisar continuar se falando ou tendo um contato, tipo pai e filho, né, entre, sei lá, sogro, sogra, enfim, então vão precisar manter esse contato. Então a mediação é indicada para esses casos, né. Só a gente precisa tomar cuidado, que eu acho que é importante, é quanto à questão, por exemplo, de violência, né. Em casos de violência tem que se tomar um cuidado, porque às vezes a gente está expondo a pessoa numa revitimização, ter que ficar em contato com o agressor, ou se é questões de abuso, enfim, várias questões de violência. Então, a gente precisa repensar se a mediação é indicada ou se vai direto para um processo judicial, né? Outro aspecto familiar, pais e filhos. A gente sabe que há algum tempo atrás era soberana a autoridade dos pais, né? Hoje em dia um pouco mudou isso, os filhos são mais incisivos às vezes mais rebeldes, muitos acham que sabem mais do que os pais, e aí como é que fica, até que ponto a autoridade dos pais se torna abalada em função deste novo perfil dos filhos? Eu acho que assim, muito se confunde hoje autoridade com autoritarismo, né? Porque o autoritarismo é aquela coisa mais impositiva, né? Que tu dizia alguma coisa e tu tinha que obedecer, né? E então agora a gente pensando na questão de autoridade, passa pela vertente mais do diálogo, né, de uma conversa com os filhos e também dos pais poderem se colocar como figuras geracionais, que a gente chama, que é o quê? Por mais que eu seja um pai ou uma mãe jovem, eu tenho uma questão, eu sou mãe ou eu sou pai, então geracionalmente eu tenho uma diferença. Né, na vida daqueles filhos, por mais que eu tenha 20 anos, eu tenho um filho. Claro. Né? Então, esse eu acho que é o papel principal, os pais poderem se colocar não em pé de igualdade com os filhos, porque eles não são, né? Eles têm funções diferentes, a de ser filho e a de ser pai. Então, eu acho que é um pouco por aí que os pais às vezes se perdem, porque eles querem ser amigo dos filhos, eles querem ir pra balada com os filhos. E eu acho que não possa, mas pode dentro de um limite de, opa, eu sou teu pai, ou sou tua mãe, né? Então, ter um pouco dessa noção, digamos assim. Os genitores, na verdade, teriam que ter consciência do verdadeiro, do real papel deles na relação. Exato, que não é de amigo. Quem diz, meu pai é meu amigo. Sim, ele pode ser teu amigo, mas ele não pode desempenhar funções as mesmas que as tuas, né? Que daqui a pouco tu tá mandando nele, que é um pouco do que acontece, né? E até que ponto a internet influencia nesta relação? A internet, né, como a gente pode ver, hoje ela é muito difundida, pais, filhos, enfim. Eu acho que tem aspectos positivos, né, de poder fazer atividades com os filhos, né, com a internet, enfim, redes sociais, jogos, filmes, entre tantos. Mas também tem que ser uma prática supervisionada. Crianças muito pequenas têm acesso a tablet, celular, notebook, e isso é importante para o desenvolvimento, porque pode ser utilizada para pontos positivos, mas também um uso excessivo. Por exemplo, uma criança, sei lá, de 2 anos, ela dá o telefone para ela, já fica, né, mexendo para conseguir. É instintivo, né? Só que daí, assim, sabe, 2, 3 horas para uma criança de 2 anos não é ideal para ela ficar, né? Um pouquinho, vamos ler um vídeo, depois a gente vai brincar com outras atividades que despertem motricidade, fala, linguagem, enfim, da criança que ela precisa. Pode ter aquele horário, mas um horário restrito, um horário que os pais ou algum adulto possa supervisionar, né, para até cuidar dessas questões de redes sociais, né, de abuso, violência.
Camila, as redes sociais, elas se tornaram com o tempo um verdadeiro tribunal, né? Tem de tudo e ali as pessoas se expressam positivo ou negativamente, né? O comportamento nas redes sociais, a gente pode dizer que é algo que vem de berço também, a maneira como as pessoas se comportam nas redes sociais reflete um tanto quanto da sociedade que a gente vivencia no dia a dia? Acho que é uma pergunta assim, bem interessante, no sentido de que atualmente a gente comunica muito, mas é muito via rede, né? A comunicação, assim, como né, nós estamos fazendo agora, é bem diferente da comunicação que se estabelece via internet, né? Porque a gente não tem o contato, a gente não vê as expressões das pessoas, por ali tudo pode ser manipulado, burlado, né? As fake news, digamos assim. Então, tudo passa pelo não visto, né? No sentido que às vezes tu não sabe a pessoa que está por trás da rede social. Posso dizer que eu sou o João, mas lá eu não sou o João. Sim. Né? Então eu acho que é nesse sentido que a gente tem que tomar um cuidado, né? Principalmente com crianças, né? Porque nós, enquanto adultos, né, temos um papel, tanto quanto pais, mães, mas também quanto profissionais, de poder fazer uso das redes sociais como uma ferramenta positiva. No sentido supervisionar, poder utilizar os aspectos, digamos, bons assim, da comunicação mesmo. No sentido de, por exemplo, um pai que não pode ver um filho, ele pode ter acesso à rede social para ter minimamente um laço com essa criança ou adolescente. Então, isso que eu acho que é um aspecto que eu chamo de positivo nessa relação. É uma forma de mediar essa relação do virtual com o mundo real. Com certeza. O que seria o ideal para que as pessoas não precisassem desse tipo de trabalho ou não precisassem desse tipo de coisa para que as pessoas vivessem com mais tranquilidade e que as relações se tornassem mais amenas, mais afetivas, enfim? Assim, o objetivo da mediação é que o mediador ele consiga fazer com que as pessoas modifiquem a forma de comunicar. Se comunicar. Esse é o gancho principal. Esse é o gancho principal. Então, as pessoas, elas falam muito, mas elas ouvem pouco, né? E elas falam nessa, digamos, tecnologia. É o WhatsApp, é o Facebook, mas falta aquela questão de olhar para ti, conversar contigo, né? Querer realmente saber de ti e não só por uma questão, assim, superficial das relações. Sim. Então, eu acho que a comunicação e perceber as formas de linguagem da pessoa, que é para além do verbal, é muito importante, porque a forma como eu me coloco para ti, eu posso estar comunicando uma coisa que eu não estou falando. Então, de poder prestar atenção nisso, prestar atenção na comunicação e poder, em algum momento, conseguir se colocar no lugar do outro, né? Tu pensa de uma forma, eu penso diferente, então vamos ver como é que seria, né? Eu pensando da tua forma, né? Então, mas é um treino, né? É um treino diário. Camila, esta superficialidade, entre aspas, das relações, pode-se dizer assim, elas são mais latentes hoje? As pessoas estão sofrendo mais hoje em função de tudo isso? Ou é uma impressão que passa? Acho que sim. Hoje, por questões de diferenças de como se dá a configuração das famílias, né? E até mesmo da tecnologia, né? Faz com que seja uma outra forma de se relacionar. Que não aquela que tu ia visitar as pessoas na casa dela, por exemplo, fazer uma visita. Agora não, tu liga, tu manda um WhatsApp, né? Então, eu acho que muito pelas mudanças socioculturais, assim, que as pessoas vão acompanhando o que a sociedade vai, né, o capitalismo, enfim, vai proporcionando. E as carências vão surgindo. Sim, porque aquela coisa, né, todo o excesso esconde uma falta, né? Então, o excesso de uma tecnologia, às vezes, faz com que as pessoas não parem para se olhar e nem para ver a outra pessoa, né? Prestar mais atenção no outro, essa é a dica. Essa é. Camila, obrigado por tua participação conosco no NT Sul, tá bom? Obrigada. E o NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado a você que interagiu com a gente, mandou informações, mandou o seu recadinho, mandou imagens também aqui. A gente agradece de coração. Vamos ainda continuar interagindo após o término do NT Sul. Voltamos, claro, amanhã a partir do meio-dia com outras informações. E você, claro, pode acessar novotempo.com/NT Sul para continuar bem informado. Ótima tarde para você, até amanhã. Tchau.